Paz de Cristo, meus irmãos. Glória a Deus. Quem já sentiu a presença de Deus aí nessa noite? Hoje a presença de Deus aqui neste lugar está palpável. Quero convidar meus irmãos a abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Nós leremos do versículo 21 em diante. Antonella já bradou aí. Não é ela não. Capítulo 15, versículo 21. Todos acharam? Eu vou ler aqui que vai ficar igual a tradução de vocês, que a minha é um pouco diferente. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Você pode sentar dando glória? Falei sentando, dando glória. Hoje o culto está totalmente racional. E você vai entender conforme eu for explanando essa palavra. Capítulo 15 de Mateus, nós vamos ver no início, no seu versículo 1, Jesus, ele num debate com os fariseus da época. E os doutores da lei, eles sabiam muito das leis, só que eles queriam que Jesus falasse para os discípulos para poder lavar as mãos antes de comer. E Jesus, ele falou para eles assim: vocês estão preocupados com aquilo que entra, mas o que contamina o homem é aquilo que sai. Hipócritas. Porque e os homicídios, e os adultérios, e os pecados em si, isso não contamina? Vocês estão preocupados realmente com lavar as mãos? Aí, se a gente desce mais um pouco, no versículo 8, vai dizer que esse povo só me honra com os lábios, mas o coração deles está longe. Aí nós vamos chegar no versículo 21 e vamos ver Jesus ele entrando nas partes de Tiro e Sidom, e nós sabemos que ali é um ambiente de estrangeiros, ambiente de cananeus e povos que adoram outros deuses. Não somente um Deus, eles adoram vários deuses. E chegando ali, Jesus ele se depara com essa mulher. Só que em Marcos vai dizer que Jesus falou para os discípulos que não queria que soubesse que eles estariam passando lá. Mas é impossível saber que Jesus está chegando na cidade e não saber que Jesus estava passando. Ninguém comentar. É como se hoje falasse assim: vamos lá no Ministério Casa na Rocha, que o culto às quartas-feiras, pastor Rogério, está tendo libertação, está tendo cura, está tendo salvação, está tendo transformação, deu oportunidade de você glorificar, mas você ainda não entendeu. E a mesma coisa, pastora Kelly, deu falar assim: não, mas não conta para ninguém não, que a irmã foi curada enquanto a filha estava lá pregando, a minha mãe já está sendo curada. Enquanto o pai está aqui adorando, o filho já está sendo liberto. É a mesma coisa de eu falar. Só que Jesus ele não queria que falassem. Eu acho que o senso de humor de Jesus é lindo, porque ele pede para não falar. E essa mulher ficou sabendo. Diga comigo, sabendo. Mas ela não conhecia ele. Ela ouviu falar. E ela vai de encontro a Jesus. Deixa eu já deixar um parênteses aqui para você. Quem persevera na presença de Deus encontra resposta.
eu vejo nessa mulher uma perseverança terrível, uma fé inabalável. Mesmo ela não sabendo, não tendo intimidade. Porque ela chega, ela vai atrás de Jesus, e a Bíblia diz que ela clamou dizendo, e nessa noite a oração, todos os louvores falaram de clamor e de oração. Eu falei, então estou no caminho certo. Ela clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela clamava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que ele entendesse, até que ele parasse. Imagina Jesus cercado por uma grande multidão e vindo alguém gritando atrás dele, Eliezer. E ela não estava perto, ela gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou para ver quem estava gritando, porque ele falou assim, quem está me chamando desse jeito tem intimidade comigo. Sabe por quê que Jesus para? Porque ele estava num lugar onde só tinha estrangeiros, sem falar os discípulos que estavam com ele. Porque Jesus estava indo para uma missão. Só que essa expressão filho de Davi é somente para judeus. Ela está até no meio da multidão. Eu vou falar. Ela está até no meio da multidão, clamando como judia, falando como judia, mas ela não era, Milena. Aí você vai entender porque no versículo 15, lá em cima, no capítulo 15, versículo 8, Jesus fala assim, esse povo está me honrando com os lábios, mas o coração está longe. Ela clamava como, mas ela não era. Ela falava até como, andava no meio, mas ela não era. Anda junto, fala junto, canta igual, prega igual, mas não é. Aí Jesus, ele para e não responde palavra. Sabe o que eu entendo esse não responder palavra? É Jesus falando assim, olhando para ela e ela entendendo o olhar de Jesus. Quantos deuses tem dentro da tua casa? Quantos deuses você adora? E Jesus só no olhar. A idolatria está dentro da tua casa. Você adora vários deuses. E você está me clamando assim? Rasga o seu coração. Em Joel capítulo 3, se não me falha a memória, vai falar assim, quando se apresentar diante de Deus, não rasga suas vestes não, rasga o seu coração. Rasga o seu coração. Estou te dando oportunidade hoje. Somente com o olhar ele já disse isso tudo, pastora Keila. E ela falou assim, entendi. Então já que é para me rasgar, Senhor, socorre-me. O que nós fazemos quando nos deparamos com o silêncio de Deus? Porque nós cantamos o hino com muito louvor e fala que ele trabalha no silêncio. Só que o que eu e você estamos fazendo quando não é a resposta que nós queremos ouvir? A resposta de Deus é somente o silêncio. E já ouvimos isso em muitas pregações. Eu escuto isso desde quando eu me converti, e dizendo que o professor, quando ele está na classe, ele aplica a prova, ele fica em silêncio. Mas o motivo dele estar em silêncio não significa que ele não está te avaliando. Saber quem nós somos, ele já sabe. Só que muitas das vezes ele fica em silêncio em nossas vidas para poder falar para nós mesmos quem somos nós diante do silêncio dele. Porque nós queremos as coisas no instantâneo. E Deus fala assim, no silêncio eu trabalho. Nós cantamos, no silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza. É muito lindo cantar, é muito lindo cantar. Mas vamos viver essa realidade. Essa mulher, ela sabia que dentro da casa dela, ela não ia lutar contra carne e nem sangue. Ela tinha um discernimento. E muitas das vezes é isso que tem faltado em nós. A nossa luta não é contra carne e nem sangue,
mas contra os principados e potestades. Em tudo, é num choro do filho, é numa rebeldia, é no desentendimento de casal. Do nada, o negócio vira dentro de casa. É muito mais espiritual do que você possa imaginar. Ah, mas vamos espiritualizar tudo, Camila? Não, mas também não vamos normalizar a ação demoníaca dentro dos nossos lares. Nós estamos sendo esbofeteados. Tem crente sendo esbofetado dentro de casa, porque não está sabendo discernir, aí dá uma surra no filho. Discute com o marido, discute com a esposa, briga no trabalho. Mas em nenhum momento dobra o seu joelho para poder perguntar a Deus o porquê disso, o porquê desse vento, o porquê desse desentendimento. Clama a mim e respondeste-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Essa mulher, ela assume uma responsabilidade. Talvez essa não é a mensagem que você queria ouvir nessa noite. Mas quando a gente chega aqui, a gente fala assim: Senhor, fala comigo, independente do que for. Fala comigo porque eu preciso. Então eu te digo, o ouvido mais perto do microfone é o meu. Primeiro vem aqui. Essa mulher, ela assumiu uma responsabilidade de intercessão. Porque quando nós falamos em intercessão, não é somente ficar com a mão levantada, não. Intercessão é quando eu pego a guerra da pessoa e passo aquilo que aquela pessoa está passando. Se você não sabia o que era intercessão, estou te falando agora. Interceder é você pegar a causa de alguém e se apresentar com aquela causa diante de Deus. Essa causa aqui, Senhor, é da minha irmã, mas tem aqui misericórdia de mim. Porque ela podia chegar e falar assim: tem misericórdia da minha filha, que está em casa. Não, ela falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a luta dela é a minha também. Ela está lá, mas eu estou aqui. Enquanto ela está lá, eu estou aqui. Ela não precisava de falar: tem misericórdia de mim, se fosse assim. Mas ela assumiu uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Está endemoniada, mas é minha filha. É alcoólatra, mas é meu marido. Está nos vícios, mas é meu filho. É assumir a responsabilidade diante de Deus. Está aprisionado por seja lá o que for, mas é meu. Então quando você chega para você e fala assim: Senhor, é meu essa causa é minha, socorre-me, entrega para Ele. Só que hoje nós queremos resposta de Deus sem clamar a Ele. Nós sabemos que se a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai, Ele nos responde. Mas sabe o que está acontecendo hoje em dia? Nós queremos falar com A, com B, com C, quer falar com o alfabeto inteiro, mas não nos apresentamos diante de Deus. Aí quando chega num culto como esse, nós queremos resposta. Como que Ele vai te responder se você não clamou a Ele? Como que Ele vai te responder se antes de você sair de casa, você não dobrou o seu joelho e falou: Senhor, fala comigo, eu te entrego essa causa. Mas nós queremos que Deus responda aquilo que nós queremos ouvir, e nem sempre vai ser o que eu quero. Ela rompe o silêncio com a pessoa certa. Ela rompe o silêncio dela, ela vai. Mas você não vê na Bíblia ela falando assim: eu vou lá porque eu vou buscar meu milagre. Eu vou lá, e o mal de hoje, isso me irrita, é a pessoa não dar trabalho ao profeta. Você conta a sua vida toda, aí você conta tudo, e quando chega lá você vai ter resposta. Não, você não está dando trabalho. Quando Deus ele tem que falar com você, Ele vai falar com você, independente se você abrir a boca ou não. Se o seu propósito é chegar num lugar de consagração, é chegar no monte, é chegar na oração, seja onde você for, se você for com o propósito de adorar, rasgar o coração para Ele falar contigo, ah, meu querido, se você soubesse o poder da oração, se você entendesse o poder do clamor, o poder da entrega, ah, se você entendesse.
Mas ela se posicionou. Eu já estou finalizando, não vou enfadar. Ela se posicionou em oração. E falou: Senhor, socorre-me. Só que quando ela clama, os discípulos falavam assim: Senhor, manda ela embora. Manda ela embora porque ela está gritando. O Senhor nem queria que soubesse que está aqui. Manda ela embora. Só que às vezes até o opositor da sua vida vai fazer com que as coisas movam ao seu favor. Você perdeu a oportunidade de glorificar. Até quem está mandando você se calar, até quem está mandando você parar de orar, até quem está falando para você que não tem mais jeito, ele está te impulsionando a algo. Sabe por quê? Porque enquanto você clama, Deus ele responde. Enquanto eles falavam: para de clamar, ela: Senhor, filho de Davi. Ah, meus irmãos. Aí ele vai e responde assim: eu não fui enviado eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. A sua hora não chegou. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sem saber, ela cita o que está escrito em Levítico, nas leis. Levítico está escrito assim. Vou falar de uma forma que vocês entendam. Quando o vinhateiro chegar para colher as uvas, não passa 2 vezes não. Quando for colher milho, não passa 2 vezes não. Deixa para os pobres e para os estrangeiros. Então ela falou assim: Senhor, até da migalha que cai da sua mesa, eu tenho direito. Eu não preciso ser reconhecida como filha. Eu não quero o lugar do filho, porque eu sei que na tua mesa tem misericórdia. Porque eu sei que na tua mesa tem cura. Porque eu sei que na tua mesa tem restauração. Porque eu sei que na tua mesa tem salvação para minha casa. E ele falou assim: seja como tu deseja. Oh, aleluia! Seja como você deseja. Não era para ser. Sabe por quê? Era estrangeira, mas enquanto os que estavam em volta não tinham entregado verdadeiramente o coração, ele falou assim: então vai ser como você deseja. E a Bíblia vai dizer aqui: imediatamente, a filha dela ficou sã. Vai existir momentos que vai acontecer depois do culto. Vai existir momentos que nós teremos que esperar o agir de Deus. Mas a palavra do Senhor para a sua vida hoje vai ser imediatamente. Enquanto você está aqui rasgando verdadeiramente o seu coração, será imediatamente aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. É imediatamente. Não, eu não quero lugar de filho, Só que hoje o véu se rasgou de alto a baixo. E nós temos o livre acesso. Então hoje se comporte como filho. Fale como filho. Adore como filho. Porque você é filho e vai sentar na mesa. Cantarebeçu. Se comporte como filho. O que está acontecendo na nossa geração, o que tem acontecido nos nossos dias é filhos se comportando como estrangeiros. E o pai falou assim: o acesso está liberado. O acesso está liberado, não precisa comer migalha. O teu lugar é na mesa. Não é o resto, eu te sirvo. O lugar é na mesa. Se relaciona com seu pai. Não tem um relacionamento distante, não. É de pai para filho. Porque nós também cantamos: eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai.
acesso está liberado. O acesso está liberado. Pare de se comportar como órfão. Para de se comportar como estrangeiro. Porque o filho é toda hora que a gente fala com o nosso pai. Pai, me chateei. Pai, fizeram isso. Só que você acha que precisa de oração bonita. Que você acha que você está no meio do serviço no ônibus, você precisa de chegar em casa e dobrar o seu joelho. Não, fala com o teu pai, é acesso. E nas mínimas coisas, ele ajusta tudo e coloca no lugar. Ainda libera uma palavra sobre a sua vida, é imediatamente. Vai ser como você deseja. Para finalizar as minhas palavras, Atos 12, falando de oração. Essa mulher, ela clamou. Atos 12, nós vamos ver que Pedro, Tiago estavam sendo perseguidos. O povo estava sendo perseguido por Herodes. Já desligo aqui e já fecho a minha Bíblia. E o Herodes vendo que isso agradava ao povo, ele matou Tiago. E deixou Pedro preso para ser o próximo a ser morto. Só que você vai ver no versículo 4, se eu não me engano, vai dizer que quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração. A igreja orava sem cessar. E a Bíblia diz que Pedro estava guardado na prisão. Pedro foi preso uma vez, saiu. Duas, saiu. A terceira, ele também saiu. Só que o nosso Deus é detalhista. Ele é Deus de detalhes. Ele é Deus de detalhes, sabe por quê? O anjo se apresenta para Pedro enquanto a igreja orava. Tinha uma igreja que não parava de orar. Tem uma mãe que não para de orar. Tem um pai que não para de orar. Tem um filho que não para de clamar. Enquanto a igreja orava, Pedro fazia a igreja. Enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração. Oração sem cessar. Aí o anjo se apresenta na prisão e fala: quem dorme preso? Pedro, acorda. Acorda, Pedro. Vamos comigo. Coloca a capa. Coloca o sapato. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus na sua vida. Coloca a capa, lá fora está frio. Coloca o sapato para você não pegar um resfriado, para você não se gripar. Coloca a capa, porque eu que estou te conduzindo. Aí passa a primeira, a segunda e a terceira porta e Pedro está na rua. E ele entende que foi Deus que tirou ele dali. O que eu quero te dizer com isso? Quem tem promessa, descansa. Quem tem promessa, não se desespera. Quem tem promessa, vou repetir, não se desespera. Coloque a capa, coloque a melhor roupa, porque quem está vendo você aqui dentro não precisa de entender o processo que está passando dentro da sua casa. Os de fora não precisam de saber o que está acontecendo. Melhor roupa, melhor sapato, melhor vestimenta. Levanta a sua cabeça, Pedro, e vai. Porque quem tem promessa, descansa. Quem tem promessa, não se desespera. Posso melhorar? Quem acredita na promessa, não se desespera, descansa. Então a palavra para você vai acontecer do jeito que você desejou. Vai acontecer do seu jeito. Vai ser como você deseja. Só que deixa eu te dizer uma coisa, não cesse de clamar. Não cesse de clamar, porque enquanto a igreja estava orando, Pedro foi liberto. Enquanto aquela mãe saiu clamando, a filha foi liberta. Então continue clamando. Eu não sei qual é a causa que você apresentou diante de Deus. Não sei o que você tem pedido a Ele. Mas enquanto você clama, você descansa. Enquanto você clama, você entrega, porque o céu se move ao seu favor.